Olá, estamos iniciando mais o nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos do coronavírus. A aula de hoje é de número 31. Nós, inicialmente, queremos pedir pela nossa prima Glorinha, que está lá na UTI do Hospital Samaritano em Botafogo, que as energias positivas desçam sobre a UTI, para que ela possa, em pouco prazo, passar para semi-intensiva e atua sobre todas aquelas outras pessoas que também estão internadas em estado grave. Que inspire o seu médico assistente, Luiz Guilherme de Miranda, com muita força. Cito aqui o meu e-mail, que não recebo e-mail, estou me queixando e vou continuar me queixando. O meu e-mail é A de D de dado e M de Maria, doutrinaespírita@gmail.com. E peço também para que vocês se inscrevam, porque vocês se inscrevendo, vocês receberão automaticamente o sinal quando o vídeo subir para o YouTube. Bem, nós estamos tratando um assunto da maior importância para as pessoas a nível espiritual e a nível psicológico, a nível social, que é o critério da humildade. E a nossa base são as bem-aventuranças, que estão calcadas nas perspectivas de uma vida futura melhor. Então aqui em Mateus 5.3 nós dissemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. Então, nós explicamos nas aulas anteriores que o pobre de espírito nada mais é do que o sujeito humilde e simples de coração. E talvez essa seja uma das maiores virtudes que nós possamos cultivar em nós, a humildade, né? Às vezes o homem é muito poderoso, mas ele é tão sensível ao próximo, ele é muito rico, mas ele se iguala a todos. Quer dizer, a humildade é essa capacidade de nos sentirmos iguais aos outros, de não estarmos num sentido de acharmos que somos melhores. E se formos melhores, nós temos que, pela lei da vida e da caridade, auxiliar os que são menores. Enfim, essa caridade, essa atitude da humildade simples de coração cativa muito, porque são pessoas pacíficas, mansas, doces, e elas têm uma interlocução muito afetiva, muito cheia de princípios do bem, de ajudar. Elas não se sentem diferentes, superiores, né? Então, os pobres de espírito, na realidade, de acordo com os textos antigos, eles significam os humildes e os simples de coração. Dentro desse contexto, e seguindo a justiça de Deus, a rigorosa justiça, que é essencialmente distributiva, cada um, quando desencarnar, vai receber na vida futura, no céu, as suas compensações. O que é humilde vai receber os frutos da sua humildade. Vai receber muita compreensão, muita tolerância, muita gratidão, muito amor. O que é orgulhoso vai ter a sua compensação também. Vai ser a solidão, uma situação de inquietude, de sofrimento, de dor, de abandono. Então, ninguém violenta as leis de Deus. Elas são claras e são precisas. Portanto, esta é uma aula que toca o coração de todos. E eu peço que o coração de vocês também sejam tocados. Vamos ser humildes. Vamos ser humildes, vamos escutar um pouco, vamos ter paciência, ainda mais nesses tempos aí de pandemia, que o estresse é grande. Vamos nos aquietar em Deus, as coisas vão melhorar, vamos descobrir novas formas de trabalhar, de viver, de conviver. Vamos ficar aquietados dentro da nossa humildade e confiantes na justiça de Deus, que ela é perfeitamente sábia, justa e cheia de amor. Então, dando sequência, nós vamos ler hoje Mateus 6:25, e que diz o seguinte: Então Jesus disse essas palavras:
Graça vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos prudentes, e as revelastes aos simples e os pequenos. Vamos repetir. Jesus dá graças a Deus porque essas coisas foram escondidas dos sábios e dos prudentes e reveladas aos simples e pequenos. O que vem dizer isso? Esses pequenos aqui, na realidade, também pode ser considerado como humildes, né? Dentro da época. As palavras-chave dessa metáfora são as seguintes. Quem são os sábios e os prudentes? Aparentemente, os sábios e os prudentes seriam as pessoas mais aptas a compreender isso, compreender as verdades que Jesus passava, eram indivíduos mais intelectualizados, mais letrados, mais cultos, não é? Mas por que esses sábios, que na antiguidade também tinham o vocábulo doutos, não penetravam no que Jesus dizia? Porque aqui nós tocamos num divisor de águas muito importante do ponto de vista psicológico e espiritual que eu quero passar para vocês. Por favor, ouçam-me com muita atenção. O homem tem dois aspectos dentro dele, no seu espírito, que forma a sua personalidade. Ele tem o senso moral, que é o sentido da moral. Ele capacidade de conceber juízo de valor, capacidade de estreitar para as coisas que vão mais para o lado do bem, do próximo. O senso moral dele. E, paralelamente ao senso moral, ele tem um nível, o lado intelectual. Então, o que nós vemos? São duas coisas distintas, moral e intelectualidade. As pessoas confundem, acham que o intelectual é um grande sabedor da moral. E, às vezes, isso não acontece. Então, no senso moral, o indivíduo ele é sensível às virtudes. E dentro do ponto de hoje, no contexto de hoje, ele é sensível à humildade, que é uma das virtudes. Então, ele sensibiliza naturalmente, como um sujeito que gosta de arte pictórica, se sensibiliza vendo um quadro, outro escutando uma sinfonia, se sensibiliza com os acordes profundos. Então, são sujeitos que têm uma sensibilidade inata para determinadas obras de arte, enquanto outros que também escutam só percussão, só batida, se alegram. Quanto mais batida, quanto mais percussão, quanto mais gritos, quanto mais manifestações brutas da arte, mais eles se encantam. Então, há uns que a arte toca o coração, a sensibilidade de um violino tocando. Outros não concebem isso e vão buscar os tambores, as baterias, os bumbos, enfim, as coisas agressivas. Esses que têm o senso moral, que eu falei, semelhante a esses artistas, são os virtuosos e eles têm dentro de si essa capacidade de sensibilizar pela humildade e consideram a Deus acima de tudo. Isso é inato neles, é o senso que eles construíram encarnação após encarnação. Em paralelo, tem outros que são altamente intelectualizados, podemos dizer, muitas vezes quase gênios, têm um conhecimento do mundo material, das leis da natureza, das leis da física, da química, são excelentes biólogos, são excelentes cientistas, mas não têm essa sensibilidade. E a maior parte dos cientistas, vocês sabem, sem desmerecer os nossos colegas, são ateus. Raramente vocês vão ver um cientista que é teísta, que crê em Deus. Não é? São todos, uma boa parte, ateus. E somando esse ateísmo deles, essa sabedoria deles, esses conhecimentos científicos,
O orgulho também envolve, cresce como vapor dentro de um recipiente. Então aquele orgulho sobe e ele não quer e não se sente bem, confortável em aceitar ou pelo menos julgar que existe uma força superior a ele, que exista Deus. Então, a intelectualidade dele extremada, ao lado só vê o materialismo, não vê o lado espiritual, somada a o seu orgulho de saber, fecham o ouvido dele. Então, nós estamos entendendo por que Jesus disse isso. Ele disse: graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos doutos. Escondeste como? Deu a metáfora. Falou na metáfora, não escondeu. Ele deu um texto simbólico, metafórico. Só que os doutos e os sábios não conseguem, em função do seu baixo senso moral, da sua baixa sensibilidade para as coisas morais, eles não conseguem entrar nisso, nessa parábola. E, ao mesmo tempo, ele diz: e revelastes aos simples e os pequenos. Quer dizer, os simples e os pequenos, que são os humildes, eles, sem ter essa capacidade da ciência, do conhecimento, da cultura, mas eles são sensíveis. E essas coisas eles aceitam de boa fé, aceitam em Deus, aceitam e cultuam Deus. Portanto, a parábola de hoje é muito interessante. Eu vou tentar falar rapidinho aqui um conto de Leão Tolstói, que são os Três Mujiques. Haviam 3 mujiques numa província russa. Eles andavam sobre a água. Um arcebispo lá, um sacerdote, foi avisado que havia 3 indivíduos andando sobre a água. Mandaram, então, um padre, um sacerdote, porque era a igreja ortodoxa russa, atrás dos 3 mujiques. Chegaram lá, viram os 3 mujiques e disseram: olha, vocês vão ter que sofrer a catequese aqui, vocês vão ter que estudar, eu vou ensinar vocês a recitar, eu vou ensinar você a fazer uma série de sinais, eu vou batizar vocês, eu vou fazer uma opção de coisas. E fizeram isso com os mujiques. E depois esse mesmo sacerdote pegou um barco e saiu. Quando ele pegou o barco e estava subindo o rio, ele viu atrás os 3 mujiques andando sobre as águas. Aí ele ficou espantado e disse: mas como vocês estão andando sobre as águas? Eu ensinei a vocês tudo. Ele disse: sim, mas nossa prece é só essa: Pai nosso que estás no céu, nós agradecemos a vós. Pai nosso que estás no céu, nós agradecemos a vós. Aí o sacerdote disse: é isso sim, mas você não seguiu o que eu disse? Não, nós falamos só essa prece. Aí o sacerdote disse: bem, continue com essa prece e continue andando na água. Eis aí a grande realidade, a realidade do senso moral, como nós nos engrandecendo sendo simples perante Deus, sem grandes construções teológicas e sem grandes manifestações. Caminhemos simples, e Deus nos atenderá. Portanto, encerramos hoje a nossa aula. Muito obrigado.